Tá, isso tudo é muito interessante, a teoria. E agora a prática. Como é que eu vou trabalhar educação digital com crianças? A BNCC ela traz isso, ela traz sobre não só na BNCC, como a BNCC Computação, como a própria BNCC, quando ela trata da infância, ela traz os campos de experiência. E ela traz isso também na BNCC Computação. Então, a seguir a gente apresenta ideias de atividades que podem ser realizadas com as crianças, organizadas por etapas da educação básica, conforme as diretrizes da BNCC Computação. Então, educação infantil, de 0 a 5 anos e 11 meses. É possível, Thaís, trabalhar o pensamento computacional. Bom, a BNCC Computação, ela fala sobre a educação infantil. Ela fala para trabalhar na educação infantil a educação digital desplugada. Antes disso, antes dos 4 anos, não é obrigatório, mas até é possível, de acordo com, o planejamento da escola, o planejamento dos professores e professoras. Não é obrigatório antes da educação infantil, mas na educação infantil já começa a ser obrigatório. De que forma? De maneira desplugada. Então, na educação infantil, a abordagem da computação é lúdica e se concentra nos campos de experiência, focando no desenvolvimento do reconhecimento de padrões, interações com artefatos computacionais e resolução de problemas. Por exemplo, pensamento computacional. Como é que eu trabalho isso na educação infantil? Um exemplo é o reconhecimento de padrões. Dá para criar padrões de repetição em sequência de formas e cores, usando editores de desenho digital ou ferramentas online. Mas, para a educação infantil, eu posso trabalhar somente com atividades de fato sólidas, né, de fato estruturais, de fato concretas. Por exemplo, com o uso dos Legos, blocos de montar materiais para criar sequências, né, a partir de padrões, indicando quantidades e repetições. Um exemplo disso é a criação de mandalas, usando formas geométricas básicas, círculos, triângulos, quadrados. As crianças podem criar uma mandala, criar padrões. Nessas funções de copiar e colar, inverter, complementar o desenho simétrico. São criações de sequências simples, como por exemplo, bloco vermelho, bloco azul, bloco amarelo. Dá para pedir para as crianças continuarem a sequência em seguida e criarem suas próprias sequências. Outro exemplo, indicando a quantidade de repetições. Após construir uma sequência, utilize um dado ou cartões com números para indicar quantas vezes o núcleo do padrão deve ser repetido. Por exemplo, se o padrão é o triângulo ou um círculo e o dado mostra 4, a criança deve construir um triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo, triângulo, círculo. Então, esse é um exemplo de padrão sequencial. Outro exemplo, padrões bidimensionais. Dá para desafiar os alunos, as crianças, a criar padrões em uma base de montagem, como, por exemplo, o piso de mosaico. Eles podem explorar padrões de xadrez, listras ou criar tapetes com bordas padronizadas. Tudo isso com papel ou com outro tipo de material que possa criar padrões. Isso tudo a gente está falando de pensamento computacional, e a gente nem precisa aqui de nenhum recurso digital. Outro exemplo, carimbos. Dá para utilizar carimbos com diferentes formas, cores, para criar sequência em papel. A repetição do ato de carimbar reforça essa ideia de loop, que é muito utilizado na computação. Miçangas e macarrão, a criação de colares, pulseiras, é uma forma lúdica e prática de trabalhar com padrões de cores e formas. Então, a gente tudo que a gente está falando de material concreto. Peça para planejarem o padrão em um papel antes de começarem a montar. Então, primeiro planeja como vai criar essa miçanga, com macarrão, por exemplo, e depois monta. Música corporal.
Crie sequências de sons, de movimentos, exemplo, palma, estalo, bate a perna, palma. Os alunos, as crianças, elas devem identificar esse padrão e repetir esse padrão. Isso conecta o reconhecimento de padrões e de diferentes sentidos. Novamente, a gente está falando aqui de pensamento computacional. Outro exemplo, atividade com stencil. Cria um stencil simples, uma folha, uma seta. Peça para os alunos, as crianças, para usar esse material para criar uma sequência, alternando cores a cada aplicação. Exemplo: seta verde, seta laranja, seta verde. Isso daí é um conceito computacional, ele tem a função de desenhar a forma e de parâmetros. A cor, ela é um parâmetro que muda a cada chamada da função. Simetria e reflexão, outra atividade. Após usar esse material, o stencil, ou pode ser outro, peça para o estudante, para o aluno, para a criança virar, refletir o stencil e pintar ao lado da primeira forma. O resultado é uma imagem espelhada. Então dá para discutir como muitos padrões da natureza e na arte usam essa regra da reflexão. Então, qual é o conceito computacional aqui? Simetria e transformações geométricas. Dá para usar papel, dá para usar outros materiais concretos para fazer esse tipo de atividade. Essa é mais uma atividade com o conceito de computação, do pensamento computacional. Outro exemplo, pinceladas rítmicas e mandalas. Então, a própria ação de pincelar é seguir um padrão, a sequência das pinceladas. Então, dá para definir uma sequência de comandos de pincelada, por exemplo, pincelada longa e azul, ponto amarelo, pincelada longa e azul. Então, as crianças, os alunos devem seguir a sequência e criar uma borda decorativa de um desenho. Então, qual é o conceito computacional aqui? Sequência e ritmo. Então, a gente está falando de pincelada. Isso é sequência e ritmo, pensamento computacional novamente. Pintura algorítmica. Então, a atividade de pintar como ondinha. É uma receita, como se fosse uma receita do algoritmo. Desenhe uma grade de linhas pretas verticais e outras horizontais. Pinte nos retângulos criados com as cores primárias, por exemplo, vermelho, azul e amarelo, e deixe os outros em branco. Cada aluno ou criança seguirá essa mesma regra, mas com suas decisões sobre onde colocar as linhas e cores. Então, elas vão ser diferentes e cada resultado vai ser único para cada criança. Então, é um conceito computacional. Algoritmos, regras e variáveis. Então, vai mostrar ali um conjunto fixo de regras que pode gerar uma variedade de resultados. E tudo isso é pensamento computacional de maneira desplugada. Você não trabalhou aqui com computador, com tablet, com nada que seja tecnológico de uso digital, mas você trabalhou o conceito disso, você trabalhou o pensamento que está por trás disso, do algoritmo, de sequência, de ritmos, de decisões baseadas em ritmos e velocidade. Agora, o que nós vamos fazer? Agora você vai realizar essas atividades e outras que você encontrar, você pode pesquisar dentro da própria BNCC Computação, atividades de acordo com a idade das crianças. E também dá para trabalhar nos anos iniciais de maneira desplugada. É possível, não é difícil. O importante é que a gente possa encontrar essas maneiras de acordo com o que a própria BNCC propõe.